O presidente Lula confirmou de forma categórica que vai disputar mais uma eleição presidencial em 2026. O anúncio foi feito num discurso em Jacarta, na Indonésia, onde ele fez uma visita de Estado oficial. Foi a primeira vez que Lula confirmou publicamente a intenção de concorrer novamente. Ele sempre falava assim: se eu estiver bem, se eu estiver com a saúde em dia, se eu estiver em condições, eu vou concorrer. Dessa vez ele tirou nessa condicional, ele falou assim: eu vou, né? Já se colocando como pré-candidato para o ano que vem. Até agora, ele dizia exatamente isso, né? Que levaria em consideração a questão da saúde, Reinaldo. Vale lembrar que o presidente Lula faz 80 anos na segunda-feira. Faz 80 anos, mas está muito bem, está saudável. Bom, segredo de polichinelo, né? Polichinelo? Não está não tá contando, não é segredo para ninguém, né? Um segredo absolutamente, é uma coisa absolutamente evidente. A condicionante da saúde, bom, essa existe para todo mundo, ou deveria existir pelo menos. Parece não existir só para Bolsonaro, ou sim, eu não sei, né? Porque ali sim, né? Falamos ontem aqui, ora ele se apresenta como quem está morrendo, especialmente para pensar numa futura prisão domiciliar. O Carlos vai para as redes, faz aquele dramalhão, né, do pai dele e tal. Ora, é o super-homem, né, que está ali, né, incomível, imorrível, imbrochável, que quer a elegibilidade de volta para poder disputar a eleição. E a questão da saúde, então, não deixa de ser relevante. Bom, é incompreensível isso. O Lula dizer: olha, eu disputarei desde que tenha saúde, eu acho que isso permanece até agora, né? Acho que sempre foi um pressuposto. Sem saúde não dá, né? Mas o presidente parece muito bem, né? Nos seus 80 anos, e nós temos exemplos, né? O Adenauer deixou de ser primeiro-ministro da Alemanha com 87 anos. E estava bem, né? É, tem o governador, tem o presidente de Camarões, né, com 92 anos, o Paul Biya, mas aí já não chega a ser uma democracia. Agora, o Lula disputou todas as eleições democraticamente, as venceu democraticamente, né? Se pode, mas olha, a esquerda não forma novos líderes, eu acho que é uma questão que precisa ser pensada, sem dúvida, né? Mas isso parece ser mais um problema para a direita quando aponta isso do que propriamente para a esquerda. Certamente aparecerá, né? Agora, o que eu gostei, pelo menos na transcrição que li, não ouvi, o presidente falou disputar eleições, no plural, né, Então, Diego? eu fiquei na dúvida, será porque a gente não usa assim? A gente vai cobrir as eleições 2026. E aí, tipo, usamos o plural. Ou será que ele quis Outro falar dia ele falou que mesmo no plural, plural? ele falou que ele pretende viver até 120 anos, né? Se ele viver bem até 120 anos, dá tempo de disputar uma quinta. O presidente Desde que Lula não haja, quer se aposentar nunca mais, então. desde que haja um intervalo de 4 anos, não é isso? É. Ah, eu acho que ele tem história e tem biografia para ter o anseio desse quarto mandato, falando seriamente agora. Quem passou por aquilo que ele passou, né? Tem uma espécie, essa categoria não existe, essa categoria sou eu que estou criando agora. Tem o direito histórico de disputar, não de tomar o poder, de disputar o poder, né? Alguém foi presidente 2 vezes, que foi condenado sem prova, que ficou 580 dias na cadeia, que recorreu segundo as regras do jogo, em nenhum momento propôs nenhuma forma de disrupção, não é? Reconstruiu-se na cadeia, disputa a eleição, vence a eleição, né? E gostem ou não, né, o país está indo bem, considerando aquilo que ele herdou e considerando as possibilidades e considerando o resto do mundo e considerando o contexto, né?
Se as projeções estiverem corretas, o Lula vai apresentar a menor inflação em 4 anos desde o Plano Real, esse terceiro mandato do Lula, a despeito da gritaria, né? Sim, a gritaria é do jogo, a oposição, etc. Enfim, é normal que as pessoas se mobilizem. O que não é normal, e aí não tem nada a ver com Lula, na verdade o Lula é uma resposta a isso, e de novo, insisto, o que não é normal e o Lula é uma resposta a isso, é que o campo adversário de Lula seja um campo golpista. Majoritariamente golpista. Hegemonizado por golpistas. Né? E daí deriva, não adianta, não vou parar de bater nisso, a tese estúpida da polarização. Ai, que polarização! Golpistas de um lado, democratas de outro. Não, isso não é polarização. Porque senão logo aparece o convite para que os democratas façam aceno para os golpistas. E democratas não têm de fazer acenos para golpistas. Democratas têm de se manter longe de golpistas, têm de combater golpistas e têm de colocá-los na cadeia. Na democracia. O golpismo não é um direito, como alguns idiotas tentam fazer crer. E, no entanto, a perspectiva que se tem alternativa ao presidente Lula é essa. É dos golpistas. E aí as pessoas dizem as coisas mais impressionantes. Assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E você tem aí, e podemos entrar nele, na questão, no tema, o senador Flávio Bolsonaro, que é considerado o moderado da família. Eu adoro esse negócio de bolsonarismo moderado. Né? Realmente, essa é a maior expressão do gênio político, essa expressão. Né? Ter criado, haver esse conceito. Né? Que é mais ou menos como assim, um fascista moderado. Né? Aliás, recomendo M, O Filho do Século, tem o documentário do livro do Scurati, da biografia do Mussolini, já tem o documentário não, já tem a série na TV, vale a pena, está espetacular, e vale a pena ler o livro também. Porque aí o Flávio disse uma coisa linda que você tem aí. O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais hoje. Ele fez uma sugestão, decidiu sugerir que o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ajude. O que seria ajudar? Pedindo para o secretário de Guerra dos Estados Unidos. Bom, o Brasil no combate ao tráfico de drogas, pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A gente está vendo um momento em que os Estados Unidos estão bombardeando, Venezuela pelo Caribe, a Colômbia pelo Pacífico, e o Flávio compartilhou essa publicação informando que o Departamento de Guerra atacou uma embarcação no Pacífico Leste e comentou o seguinte: que inveja! Que inveja, hein? Você não gostaria de passar alguns meses aqui, nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Que inveja, Reinaldo, de ter um exército estrangeiro bombardeando no seu território, hein? Isso. E ele se referiu especificamente à Baía da Guanabara. Né? Ele foi eleito... O Rio de Janeiro, né? É verdade. Pelo Rio de Janeiro. Os eleitores dele devem ter gostado. Você tem um senador? Ele estava brincando. Não está brincando. Não está brincando porque os ataques que os Estados Unidos estão fazendo já mataram 30 pessoas ao arrepio de leis internacionais, porque eles não têm nenhuma prova de que aquelas pessoas sejam traficantes. Trata-se de uma execução sumária, ilegal. Né? Os próprios republicanos estão cobrando explicações do Trump. Aí vem o Flávio Bolsonaro e diz: olha, nós temos também traficantes lá no Rio de Janeiro, né? Vocês não querem matar algumas pessoas, passar um tempo aqui? Que inveja! Que inveja! Vocês estão matando outras pessoas aí, estou com inveja de vocês. Eu queria vocês matando alguns brasileiros aqui.
Flávio Bolsonaro, o moderado. O radical, que é o Eduardo, é aquele que fica nos Estados Unidos articulando punições contra o Brasil, né? Tarifas, punições a autoridades. O moderado, o cara bacana da família, segundo alguns, é esse que fala algo dessa enormidade. Eu não quero chatear o Flávio Bolsonaro, mas isso, além de ser, obviamente, quebra do decoro parlamentar, e o Senado não vai fazer nada, porque isso viola o artigo 3º da Constituição. Um senador que viola o artigo 3º da Constituição, segundo o Código de Ética do Senado, tem que ser cassado. Mas não vão fazer nada. Mas também viola o artigo 140. Você sabe que nós temos um bom 142 que eles gostam de esconder. O 142 é do Código Penal Militar. Do Código Penal Militar, que pune civis também. Submeter território nacional ou parte dele tentar submeter o território nacional ou parte dele à soberania de país estrangeiro. Desmembrar por meio de movimento armado, internacionalizar por qualquer meio, região ou parte do território nacional, o que seria o caso, não é? Reclusão de 15 a 30 anos para os cabeças e de 10 a 20 anos para os demais agentes. Flávio Bolsonaro está cometendo crime militar. Aliás, o ataque à soberania que Eduardo faz também viola o Código Penal Militar. Né? E isso aqui não vale só para tempo de guerra, não. Isso vale em qualquer tempo. Né? Agora eles não podem nem fazer uma piada. A tentativa de subordinação do Brasil aos interesses americanos que essa gente promove é uma brincadeira? É uma piada? Aí quando a gente fala do Lula disputar a reeleição, convenha, né, meu querido, estão fazendo, parece, um esforço grande para que o Lula se eleja. Não só, aí sim, aos acertos do próprio governo, que começam a aparecer. Então, nem tudo é erro, entre aspas, da oposição, porque eu não chamo de erro, né? Eu chamo de revelar a própria natureza, mas há os acertos do governo, e há essa gente dizendo aquilo que pensa, manifestando-se, evidenciando quem realmente é. O Flávio, em julho, concedeu uma entrevista, eu mandei o vídeo para a CNN, e ele comparou a ação dos Estados Unidos, ela falou assim, veja o que os Estados Unidos fizeram com o Japão, usou o exemplo da bomba atômica, dizendo por que o Brasil não tinha de resistir aos Estados Unidos. Se Trump está fazendo essa exigência, vamos aceitar. Porque olha o Japão resistiu e levou a segunda bomba atômica. Ele é obcecado por essa ideia de alguém bombardear o Brasil, de alguém atacar o Brasil militarmente, o moderado da família, o bacanão, aquele que conversa. A gente tem o vídeo aí, vamos colocar. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Bom, fica evidente aí, claro, a simpatia pela bomba. Reinaldo, não foi ele que falou do porta-aviões também, no Lago Paranoá? O porta-aviões do Lago Paranoá foi o Eduardo. Eu estou confundindo. Foi Eduardo.
que fez lá uma ironia, de qualquer modo, ali sim era uma coisa mais irônica, mas de qualquer modo é sempre a ideia da intervenção. É sempre da intervenção. Nós temos uma família, essa família tem de ser banida da política brasileira, ou pelo voto, claro, né? Sempre que se candidatar, e espero que a justiça tome as providências para punir essa gente pelos crimes que comete. Nós temos o Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos, ainda deputado, prestar continência à bandeira americana. Eles fazem eventos com a bandeira dos Estados Unidos. Vai o Flávio Bolsonaro, concede essa entrevista em julho, dizendo a única posição possível do Brasil da subordinação, porque eles podem, olha, eles têm bomba, eles podem destruir, eles podem... Tá. E agora vem essa defesa de que os Estados Unidos bombardeiem o Brasil, águas territoriais brasileiras. Porque até agora os Estados Unidos têm matado pessoas em águas internacionais. É crime do mesmo jeito, né? Só que, quer dizer, que do mesmo jeito é um outro crime, mas é crime. Agora o Flávio falou, não, é para ir para a Baía da Guanabara, eu estou com inveja, né? Ele não falou, eventualmente, de os Estados Unidos atacarem milicianos, por exemplo. Né? Porque milicianos como ele já condecorou miliciano, não é mesmo, Flávio? Né? Você era amigo de miliciano, você condecorou miliciano, o tal do Adriano Nóbrega, né? Então, certamente, miliciano não. Engraçado. É provável que com milícias ele propusesse uma espécie de aliança. Ia te falar que no Rio de Janeiro muitas milícias estão vendendo drogas também, são narcomilícias, né? Então, claro, cuidado. Sim, não, já as coisas já se misturaram todas ali. Não, mas provavelmente os milicianos não, né? É só para matar os bandidos maus, né? Não os bandidos que, segundo essa ótica, estariam do lado do bem, não é mesmo?